Laterça, queria explorar ainda um pouco mais, deputado, o seu olhar de investigador. A gente está no meio de uma baita interrogação para saber o que exatamente Fabrício Queiroz estava fazendo na casa de um advogado, que é advogado da família presidencial, e esse advogado diz que não sabe como ele apareceu lá. O senhor, que tem esse olhar afirado, porque atuou na Polícia Federal por tantos anos, acha o que de uma resposta como essa? Eu não sei o que aquela pessoa estava fazendo dentro da minha casa, não sei como ela foi parar ali. Muito bem, Natuza. Só antes de fazer uma colocação, que depois da minha fala, a senadora e o deputado Furet também fizeram algumas colocações de cunho pessoal, vamos dizer assim, não me ofendendo em absoluto, na verdade, defendendo a nossa instituição. Falo nossa agora, o Congresso Nacional, Câmara de Deputados e Senado. O senador deu muita ênfase. Não, o que estamos fazendo, nunca votamos tanto, nunca... Falei, bem, então esse deve ser o melhor Congresso Nacional que o Brasil já teve. Muito obrigado por isso. Mas a verdade é a seguinte, a senhora falou em várias questões, várias legislações que já se arrastam há anos no Congresso Nacional, tanto na Câmara de Deputados. Reforma tributária, por exemplo, tem excelentes projetos lá. E aí eu volto a perguntar não, deixar no ar. Por que as nossas comissões não voltaram para a gente voltar à discussão, já que já estamos habituados em videoconferência, inclusive agora dando entrevista por videoconferência, estamos fazendo nossas sessões por videoconferência, por que não voltamos às discussões na Câmara e no Senado? Então, todo mundo, quando a coisa acontece, quer os créditos para si, mas não dá crédito ao outro. Eu vejo isso acontecer. Mas sobre a questão do Queiroz ter sido encontrado na casa do advogado, né, é óbvio que as pessoas sabiam, a não ser que o sítio estivesse abandonado, a casa estivesse abandonada. Não faz sentido isso. Alguém de sua confiança, de sua relação, passou a chave e deixou o Queiroz permanecer naquele imóvel. E, como eu disse, eu não fico passando pano em ninguém, não. Não tenho essa dificuldade. Acho que seria melhor dizendo, falei assim, não, realmente é meu conhecido e eu deixei a casa para ele, até porque ele não era procurado. Ele não tinha mandado de prisão expedido contra si. Então, não há a questão nem de favorecimento pessoal, nesse caso, né, que é um tipo de crime, nem favorecimento real, porque ele não estava sendo procurado. Deram abrigo para ele, deveriam assumir. Aí eu dei e acabar com essa história. Não ficam alimentando e dando munição para poder se discutir por que estava lá. Toda hora esse senhor, esse advogado, fica dando entrevista, tem uma necessidade de aparecer tremenda, e eu também não sei por que razão. Eu sou muito amigo do presidente, aí fica o presidente dizendo, não é meu amigo. Então, fica essas questões que vocês ficam procurando a resposta, mas que é uma coisa óbvia. Ninguém vai estar dentro de um imóvel meu se não com o meu consentimento, salvo se ele invadiu o imóvel. Então, a resposta à sua pergunta é clara, Natuza. Passo, então, para o deputado Laterça para falar sobre rachadinha. E o senhor, como policial federal, sabe que o nome é no diminutivo, mas a ilegalidade é bem no aumentativo mesmo. Então, o senhor, com o olhar de delegado federal que o senhor tem, que era a sua atividade antes de disputar a eleição, o senhor vê semelhanças com o caso que o senhor investigou de rachadinha, com esse que tem entre os alvos o senador Flávio Bolsonaro? Vamos lá, Natuza, e peço desculpas, porque meu microfone estava desativado. Esse foi o motivo de eu fazer a colocação antes. Eu até costumo fazer uma brincadeira entre as pessoas, que eu sou do tempo que rachadinha era algo entre meninos e meninas. Infelizmente, banalizaram a rachadinha. No Brasil, virou sinônimo de corrupção. Mas a gente precisa fazer uma distinção muito grande, porque se coloca muitos ingredientes e isso pode ter um outro contorno. A gente não sabe o desfecho. É preciso lembrar que, salvo engano, 27 deputados estaduais constam da lista do COAF. E se nós formos ver o caso do senador Flávio Bolsonaro, o caso dele seria caso de juizado especial, sem querer justificar absolutamente nada. Eu quero dizer o seguinte, e ficar de forma bem enfática, todos devem ser investigados. E aí a senhora me pergunta sobre a minha experiência, eu costumo falar que sou delegado de Polícia Federal, estou deputado federal. Eu quero dizer o seguinte, todos estariam sendo investigados na mesma proporção, ou talvez aqueles que movimentaram 50 milhões de reais estariam investigados numa proporção maior. Porque às vezes nós precisamos fazer escolhas. Isso acontece.
Você tem vários tipos de delito, você tem muitas questões e é preciso investigar todos. Sobre o fato que nós fizemos em Macaé, eu, então, chefe daquela unidade da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro, dentre várias outras operações, combate a tráfico, combate à corrupção no município de Cabo Frio, combate à fraude previdenciária, em todos os 21 municípios do estado. Em 2018, nós prendemos em flagrante um vereador e seu chefe de gabinete que quis morrer abraçado com um político corrupto. Eu tive elementos suficientes. Lamentavelmente, a gente ouve dizer que isso é uma prática corriqueira entre vários políticos. Eu fico muito à vontade, aproveito para dizer, tem os assessores, nós precisamos de assessores para trabalhar, mas todos eles ficam com o seu salário. Isso é importante dizer, porque dizem que isso é uma prática corriqueira nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e até na Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, isso é uma prática que temos que banir, né, da nossa democracia, da República Federativa do Brasil. Então, o vereador ele foi preso em flagrante, permaneceu 3 meses e já foi condenado, inclusive. Foi julgado e processado pelo nosso Tribunal de Justiça e, salvo engano, foi condenado a 8 anos de prisão, seu chefe de gabinete também. Nós estamos falando porque estão trazendo certas questões, e foram lembrados pelos colegas parlamentares, a questão da pandemia. Nós precisamos entender o que está acontecendo no Brasil e nos preocupar com as pessoas que estão morrendo, com o comércio que está falindo, com tudo isso que vem acontecendo. Nós precisamos entender o Brasil como o que vem acontecendo de fato e não ficar criando probleminha e ficar falando isso o dia inteiro. A gente tem que procurar solução para o Brasil. Nós, no Congresso Nacional, estamos fazendo isso diuturnamente, buscando soluções. Eu participo de uma comissão mista do Covid-19, que é Câmara e Senado, que a gente vem observando a situação fiscal e a aplicação dos recursos com relação ao Covid-19. E o que a gente mais vê é desvio de recursos. O estado do Rio aqui, que é o meu estado, passa por um problema enorme. É desvio de tudo quanto é maneira, quando a gente não vê leitos que não foram sequer reativados. A gente precisa mudar esse Brasil, precisa voltar a trabalhar no Brasil e não ficar de mimimi. O país, me parece, à deriva. Tem um ministro da Educação que trabalha, mas sem muito respaldo, tanto no Planalto quanto no Legislativo, então não depende dele a votação de matérias para a retomada da economia, não depende só dele, e muitas áreas estão largadas. Então, eu diria que eu queria que o senhor explicasse para mim o que é possível fazer com o governo com a cabeça virada para os seus problemas familiares. De fato, o governo nisso buscou a expressão governo de coalizão. Mas, na verdade, e com todo respeito aos meus colegas parlamentares, não é fácil fazer coalizão com esse parlamento. Isso é preciso ser dito. E também confesso que até hoje não entendi, né, o porquê se haver um racha dentro do próprio PSL. E aproveito nesse momento também para me solidarizar com todos os familiares que perderam seus entes queridos. Mas a gente tem que lembrar também, nós tivemos vários casos, né, uns falam em subnotificação do coronavírus, tudo no Brasil virou coronavírus. Nós vamos precisar fazer um apanhado dessa questão para ver se, de fato, né, cadê aqueles que morriam de dengue, cadê aqueles que morriam de chikungunya, morriam de ataque cardíaco, por aí vai. E uma questão que nós temos que enfrentar, temos que reativar os hospitais, fazer eles voltarem a funcionar, porque tem muita gente agravando o seu câncer, nós estamos com uma série de outros problemas de saúde que vão se agravando. Então, esperamos que a Câmara dos Deputados, e aí cabe ao presidente Rodrigo Maia, e nós temos que perguntar isso e cobrar o nosso presidente da Câmara, se vai ser possível nós fazermos julgar outras questões que foram trazidas e apresentadas à Câmara dos Deputados. Mas eu pergunto ao senhor, desculpe, deputado, mas eu perguntei ao senhor o que pode ser feito daqui para frente, não para trás, porque se o governo não envia suas propostas, se o governo sequer tem sua proposta fechada de reforma tributária e não quer mais a reforma administrativa, o que quer o governo? A minha pergunta é nessa direção. Não acha o senhor que o governo está muito preocupado ou mais envolvido antes da prisão do Fabrício em fazer o conflito com os seus adversários ou com todos e agora
em se defender. O presidente é visível como ele mudou de performance. Então, quer dizer, ele muda, mas ele não governa. A sensação que passa à sociedade é que ele não está governando, ele está cuidando ou da política de fazer confronto com seus adversários e agora de defender a sua própria família. Eu pergunto ao senhor, porque o senhor é da família dele, não, o senhor é do partido dele e, enfim, se elegeu no discurso também de combate à corrupção que ele empreendeu ao longo da campanha. Então, Cris, o presidente, só retificando, ele não é mais do nosso partido. O presidente não é do PSE. Tanto ele quanto o senador Flávio Bolsonaro. Exatamente. A sua pergunta passa pela Câmara dos Deputados. E aí veio essa crítica agora. E eu estou aprendendo a fazer política, tá? Fique bem claro, é meu primeiro mandato. E para poder entender isso como funciona. Eu digo entre os colegas que eu sou bom aluno e vejo como que as coisas funcionam. E aí há muita crítica se a aproximação com o Centrão é boa ou ruim. Eu já respondi sobre isso e acho que o tempo vai julgar isso. Porque casos de corrupção, exatamente por essas questões, né, vieram à tona, vieram à baila. O colega Fruê até ele errou, ele falou em 3 mil, foram 3 milhões a bala que o Roberto Jefferson recebeu. Salvo engano, foram 3 milhões a época, que ele disse que usou para o partido. Mas isso, se são 3 mil, se são 3 milhões, são 3 bilhões, é dinheiro ilegal. Mas nós precisamos que a Câmara faça as coisas funcionar. E aí um acordo, uma composição para fazer as coisas acontecerem tão somente. O Colégio de Líderes, em toda a sua reunião semanal, decide o que vai se colocar em pauta. Então, precisem chegar a esse entendimento. As medidas provisórias, quando não caducam, elas são apresentadas, às vezes, na última semana. Então, na verdade, sob a minha ótica, está havendo má vontade do Congresso Nacional para com o governo. Então, a gente precisa, de fato, entender isso aí. Não é a culpa do presidente, não. Propostas estão sendo levadas. Mas, por outro lado, a gente não fazemos a nossa parte, não votamos, não aprimoramos, porque cabe ao Congresso Nacional aperfeiçoar e aprimorar as leis. Então, muita coisa não está chegando, de fato. E agora nós temos esses problemas que estamos vivenciando. Mas eu acho e acredito que nós vamos acertar o rumo. E sobre a questão das falas do presidente, se ficou silente, hoje veio homenagear o paraquedista morto aqui no nosso estado do Rio. Eu tinha dito também no ano passado, e vou dizer a todos aqui que nos assistem, porque muitos pediam ao presidente para falar em cadeia nacional de rádio e televisão, não ficar fazendo, né? Porque às vezes até parece provocação, e aí usam isso o tempo todo para alimentar discórdia. A gente precisa, de fato, governar, o presidente precisa governar, a gente precisa legislar e o judiciário julgar. E vocês, jornalistas, darem a matéria como elas de fato se apresentam. Quero perguntar ao deputado Felício se ele reconhece que esta semana que termina é a pior semana para o presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, Cris. Boa noite, colegas, deputados, senadora Cátia Abreu. Aliás, vi um equívoco no início. Meu nome apareceu deputado Fruê. Tá? Então, solicita a correção. Cris, a sua pergunta acho que fica fácil de responder. Depois de vários episódios que vem acontecendo no governo, mais um episódio envolvendo a família do nosso presidente da República. E o fato chamou a atenção, ganhou a mídia. Eu estava assistindo há pouco, né, o programa de vocês, e a gente vê os desdobramentos, e só se fala nisso. Então, de fato, não tem sido fácil. E qualquer um que se dispõe a assumir a presidência da República, ainda mais em tempos de mídia social, tem que estar preparado para tudo e para todos. Mas acho que o presidente vem encarando isso e, como vocês disseram, ele resolveu ficar um pouco silente, o que eu acho muito bom. Às vezes, como dizia a minha afinada mãe, quem fala demais dá bom dia macaco. Então, eu acho que está na hora de deixar as coisas acontecerem, deixar as coisas fluírem e vamos ver o que acontece.